Mano, parece muito que eu tô gravando no canal errado. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui. Sejam bem-vindos a mais um Folheando Quadrinhos, só que dessa vez sozinho, o que é um tanto estranho. Antes de começar necessariamente o vídeo, eu preciso dar algumas explicações, já que o Tenak não explicou nada no vídeo anterior sobre Darth Vader, né? A gente iniciou o canal realmente com essa proposta de ser um podcast, juntar eu, Tenak e Danilo comentando sobre alguma HQ todo mês, né? Todo mês nós três pegarmos, lermos alguma HQ e vir comentar em formato de podcast. Porém, a vida é um negócio complicado, né? Logo em fevereiro, né, a gente já teve alguns problemas, né? O Danilo teve muitos problemas pessoais e acabou não participando da gravação. Inclusive, a vida dele ainda tá um tanto corrida, então não sei dizer como vai ficar a participação do Danilo aqui no projeto do Folheando. Em março foi a vez do Tenak, né? Começou a ficar muito corrido pro Tenak, a gente não conseguiu gravar o vídeo de março. E em abril, a minha vida foi por água abaixo. Tanto por água abaixo que até agora eu não sei se eu consigo gravar direito em chamada com ele, com o Vant, com o Luke, né? Nem mesmo pro meu canal pessoal. E por conta disso eu achei realmente que o Folheando Quadrinhos ia pro saco, até que há umas semanas atrás o Tenak pegou e falou que estava planejando de reviver o Folheando Quadrinhos, que tinha ideia de vídeo para gravar com o Luke e tinha ideia de vídeo para gravar sozinho, e me sugeriu também fazer isso, de gravar alguns vídeos sozinho, né? Procurar alguma HQ que eu pudesse falar e vir aqui fazer um vídeo pra eu não sumir também do canal. E aí me veio em mente aquela que era pra ser o segundo vídeo do Folheando Quadrinhos, naquela que era pra gente ter gravado ao invés do Homem que Ri, Marvels. Uma das HQs mais aclamadas da editora Marvel, lançada em 1994, escrita por Kurt Busiek, não faço a menor ideia se eu pronunciei certo, mas fazer o quê? E ilustrada por Alex Ross. Essa foi uma HQ que a gente realmente escolheu para fazer vídeo, eu nunca tinha pego para ler ela. Na real, eu nem tinha tanto interesse assim em ler Marvels pela forma como muita gente falava da obra. Tipo, parecia ser algo realmente bom, mas eu não pensei que era algo que ia me fisgar tanto, não é o tipo de obra que eu me vejo tão interessado, mas eu queimei muito a língua. Eu peguei pra ler ela só pra gravar o vídeo com o pessoal e ela se tornou uma das minhas HQs favoritas já. Tanto que quando começou a dar esses problemas, a gente teve que deixar a Marvels pra outro momento e eu fiquei muito chateado e eu comecei a ficar realmente com medo que não fosse dar pra falar sobre Marvels. Então quando o Tenak sugeriu isso, de fazer algum vídeo sozinho, eu perguntei, eu posso falar dela? E cá estamos. Mas primeiramente vamos explicar por que a gente selecionou Marvels para ser a primeira HQ para comentar sobre a editora Marvel mesmo. Diferente da DC, que ela tem direto esses reboots de universo, né? A gente tem direto essas mudanças e que traz novas origens para os seus heróis. Então a gente tem várias versões da origem do Batman, da origem do Superman, da origem do Lanterna Verde, né? E a gente poderia escolher a que mais agradava para comentar sobre, como foi o que a gente fez no primeiro vídeo aqui, onde a gente escolheu para falar sobre Homem de Aço, que é a origem do pós-crise do Superman. A Marvel a gente não tem isso. Então, por exemplo, se eu quisesse falar da origem do Homem-Aranha, teria que ser Amazing Fantasy número 15. Se eu quiser falar da origem do Capitão América, tem que ser HQ lá dos anos 40. Não tem outras versões dessas origens, não tem outras versões dessas histórias. Uma versão mais completa, uma versão um pouco mais densa para a origem daqueles personagens. Não sei, que surgiu lá nos anos 60 com aquele estilo narrativo, com todas aquelas tretas de censura, né, que tinha um órgão ali que censurava os quadrinhos, tinha que sair numa certa norma. A história é daquele jeito. Poucos ali têm essa questão de ter a história recontada, como por exemplo é o caso do Demolidor, que teve o Homem Sem Medo escrito pelo Frank Miller, mas a grande maioria não teve. E por isso Marvels acaba sendo um tanto especial, porque Marvels pega para retratar desde a origem do universo Marvel, desde os primórdios lá nos anos 30, até mais ou menos os anos 70. Só que não de uma forma que quer recontar essas origens, que quer recontar essas histórias, que quer pegar e mostrar toda essa questão da origem do super-herói pela visão do super-herói, os feitos que ele vai fazendo, mas é para mostrar toda essa origem, todo o surgimento dos super-heróis de acordo com a visão do público. Mostrar a visão da sociedade daquele universo. Como
como ela vai sendo impactada e como eles vão reagindo ao surgimento dessas figuras e como isso vai se desenvolvendo. Por conta disso, a HQ não é aquele tipo de HQ dinâmica, é uma HQ bem mais contemplativa, é uma HQ que tem muito monólogo, é uma HQ que tem muito texto, é uma HQ que ela é mais densa, querendo ou não. Ela tem diversos pensamentos, diversas reflexões, diversas coisas ali que acaba dando uma outra característica e é justamente o que eu pensei que eu não ia gostar tanto de Marvels. Esse lado mais contemplativo, muito monólogo, muito pensamento, e acabou que é justamente isso que encanta tanto. Desde o capítulo 0, que a gente não tem tanto essa presença do protagonista, a gente não tem tantas essas características que faz Marvels ser tão marcante, né? Porque o capítulo 0 a gente começa vendo a perspectiva do Tocha Humana original, né? Que é o primeiro personagem criado pela Marvel, né? Que é aquele androide que pega fogo ali, os caramba, né? A gente começa vendo os pensamentos dele, né? A criação, ele refletindo sobre o criador dele, ele sendo exposto a público, né? Toda aquela questão de quando ele entra em contato com oxigênio por alguma falha, ele pega fogo, mas ele não sente dor com aquilo, ele não é danificado por pegar fogo. Mostra o pensamento dele sobre as pessoas que observaram ele pela primeira vez, o pavor de todo mundo, né? E toda aquela questão dele ter sido preso debaixo da terra, onde o ar não poderia chegar, e todos aqueles pensamentos, né, que o criador dele colocou um programa rodando ali para ele aprender sobre a sociedade, para ele aprender sobre as coisas, sobre sentimentos, sobre objetos, mas era tudo detalhado de forma meio vaga, então ele aprendia sobre as coisas que existiam na superfície, mas ele não podia ver, ele não podia tocar, ele não podia sentir, ele tinha lembranças sobre o ar que ele respirou uma vez, mas ele foi proibido de respirar novamente. Ele passou a dar valor à vida e essas coisas que ele perdeu, né? Então a gente vê muitos monólogos dessa questão de amadurecimento, dessa admiração que ele tem por liberdade, por ser algo que ele não tem. Já mostra bem o clima que vai ser a HQ. E é um capítulo muito breve, são poucas páginas, mas com muito texto e com uma arte simplesmente maravilhosa. O Alex Ross, ele tem esse estilo, né, que tenta ser um pouco mais realista. Os quadros dele parecem uma pintura a óleo, é algo muito bonito, né, uma característica que é bem marcante dele pelo Reino do Amanhã. E aqui, por ter essa perspectiva, né, mais reflexiva e tentar pegar a parte da sociedade ali, pessoas normais vendo o surgimento dessas figuras superpoderosas, deuses, alienígenas, invasão interplanetária e os caramba, esse estilo de traço que tenta puxar mais pro realismo casa perfeitamente. E os quadros deles são muito impactantes, são quadros muito bonitos. Principalmente quando ele pega aquelas páginas duplas que mostram vários heróis reunidos, mostram os principais momentos, é simplesmente lindo. E a gente percebe isso logo nesse capítulo de introdução. Isso que não é nem tanto o clima que a HQ vai seguir, não é a narrativa da HQ necessariamente, porque a narrativa começa de fato no capítulo 1, quando a gente é apresentado ao nosso protagonista Phil Sheldon, um fotógrafo ali que tá tentando ganhar vida, que tá querendo ir pra Europa, que é onde as coisas estão acontecendo, tá uma guerra começando ali, que é a Segunda Guerra Mundial, tá ele e outros colegas ali começando de baixo, comentando sobre essas questões da Europa, comentando sobre a questão da Alemanha, como a Alemanha está se portando, o que eles acham daquela figura do ditador que está surgindo ali, o tal de Hitler, e mostram tanto dessa ambição do Phil, né, de querer ir para a Alemanha, de como ele não vê muita graça em Nova York, ele não vê tanta oportunidade ali para ele crescer como fotógrafo naquele ambiente, até que ele é mandado para conferência onde o doutor que criou o Tocha Humana ia apresentar ali e ele vê o surgimento das maravilhas, ou como é em inglês, Marvels. É um personagem que ele pega todas essas questões do universo desde o comecinho. Ele pega desde o surgimento da primeira exposição do Tocha Humana e como as pessoas vão reagindo àquilo, né? Como de início todo mundo debocha, acha que aquele cientista tava falando só um monte de coisa mó complexa, mó aleatória ali pra tentar deixar todo mundo impressionado com um manequim que ele jogou gasolina e de repente aquela figura começa a se mover. De repente, ele que estava atento ali, tirando as fotos, ele percebe que ele está se movendo, que ele está encarando diretamente a ele. E mostra o horror daquelas pessoas, como todo mundo estava
falando que aquele cientista era um maluco, que ele criou uma ameaça para a nação, mandando aquilo ser destruído, que se aquilo não fosse destruído, a carreira daquele cientista ia ser destruído. E mostrando esse isolamento do Tocha Humana ali no concreto, né, sendo enterrado debaixo da terra, que é essa questão que é tratada ali no capítulo 0, até que ele se liberta novamente. E é quando a sociedade cria conhecimento dessas figuras superpoderosas que estão surgindo. Inicialmente o Tocha Humana, logo em seguida a gente tem a noiva do Phil entrando ali num bar onde tá os jornalistas reunidos falando sobre uma outra figura que tinha surgido, um cara seminu que estava andando no meio da rua, que tinha sequestrado uma garota. Os policiais tentaram atirar nele e as balas não faziam sequer efeito algum. Ele fugiu pro oceano, começou a nadar e não emergiu para respirar novamente. E é algo que, na visão das pessoas ali, era algo tão absurdo, era tão irreal, que todo mundo ficava zoando, todo mundo falava que ela tava usando coisas muito, muito diferentes, que aquilo não era possível, tava zoando que parecia coisa do Orson Welles, que, pra quem não sabe, é o diretor de filmes como, por exemplo, Cidadão Kane, que é um diretor que tem algumas ideias meio loucas pra época que ele tava. Então é uma comparação que acaba sendo um tanto interessante e mostra que a sociedade trata com certo desdém, que a sociedade não vai acreditando nisso. Porém, conforme vai passando o tempo, mais essas figuras começam a se tornar presentes, né? Mais elas começam a agir, começam a se portar como heróis. A gente vê relatos ali de pessoas sendo salvas pelo Tocha Humana, sendo salvas pelo Namor, e aquelas discussões, não foram salvos ou foi um problema que eles mesmos causaram. Mas também já começa a mostrar como a presença dessas duas figuras impacta todo mundo que tá ali, como as pessoas começam a se sentir diminuída por dois titãs, duas figuras que eram quase como deuses ali na sociedade. E como ao mesmo tempo que existia uma certa admiração, sentia medo, sentia repulsa. Isso se intensifica quando a gente tem o primeiro choque dessas duas figuras. Quando o Namor começa a atacar a superfície e o Tocha Humana vai confrontar ele e causa uma completa destruição. E a gente vai vendo essa perspectiva do povo, né? Tratando como se fossem monstros, algo muito irreal, algo que é impensável ali. E existem até umas comparações que acabam sendo interessantes, porque é um conflito que dura bastante tempo. E nesse primeiro conflito de Namor e Tocha Humana, né, mostra toda a destruição que aquilo causa, mostra que tava todo mundo tendo que reconstruir a cidade, que nisso os dois sumiram, né, que fizeram um puta estrago ali, mas na hora de arrumar as coisas, eles não existiam, e fazem até uma comparação, o Phil até dá aquela brincada, né, você culpa um tufão pelo todo estrago que ele faz, né, então ele chega a comparar essas figuras como se fossem desastres naturais, como se fosse algo além da compreensão deles. Mas conforme aquelas figuras vão se combatendo, vão se enfrentando, né, a gente já vai vendo outras pessoas que têm uma outra visão ali. A gente tem uma personagem que diz ser próxima do Namor, não entram muito em detalhes nessa HQ Marvels, mas provavelmente na HQ onde acontecem esses conflitos entre o Tocha Humana e o Namor, provavelmente é uma personagem que deve ter mais importância. Eu não faço a menor ideia, não li, mas provavelmente deve ter algo ali. Ela vira para os repórteres e fala, não, o Namor tá tentando só proteger o povo dele, ele tá fazendo todas essas coisas, ele tá fazendo esses ataques pelo bem do povo dele, e todo mundo começa a questionar, mano, tem outros que nem ele? Então a gente já tem algumas pessoas enxergando essa questão das maravilhas, né, como depois o Phil acaba batizando, como realmente pessoas, né, como pessoas que têm ideais, que têm motivos para fazer tudo o que fazem. E a gente tem pessoas que se veem realmente ameaçadas por essa figura, que se sentem menos humanos, que se sentem ultrapassados, incluindo o próprio protagonista. No meio de toda essa treta, no meio de todo esse surgimento das maravilhas e tudo mais, ele tá noivando, ele tá prestes a se casar e ele se sente inseguro. Ele acha que tá vivendo em um lugar de muito risco e que ele não tem condição de proteger a própria família. Ele não tem como proteger a esposa daqueles seres que estão surgindo. A qualquer momento ali, eles de boa fazendo algo, pode vir um atravessando a parede e matando eles. E ele acaba pedindo tempo para a esposa para esperar as coisas esfriarem, para esperar aquelas duas figuras sumirem do mapa realmente.
E só vai piorando tudo, porque logo após de toda essa questão de surgimento de Tocha Humana, de surgimento do Namor, a gente tem o surgimento do Capitão América. Só que diferente dessa questão do Namor e do Tocha Humana, que todo mundo trata com repulsa, todo mundo trata com medo, com desconfiança, o Capitão América tratam com orgulho. O pessoal idolatra o Capitão América de uma forma sem igual, mesmo ele sendo uma aberração, uma maravilha como o Tocha Humana, como o Namor. A única coisa que diferencia essas três figuras é que, diferente do Namor e do Tocha Humana, que são forasteiros, né, são pessoas que não são dali, o Capitão América é um Capitão Americano. O Capitão América é um herói do povo. Trazendo um pouco essa questão do debate meio patriota da época, né? Principalmente por essa questão de ser Segunda Guerra. E também já começa a mostrar um pouco os impactos disso, né? O Phil, ele tem aquela oportunidade de ir para a Europa como ele queria, mas ele acaba recusando por conta dessa questão de abordar o surgimento dessas maravilhas, de sentir que algo grande estava começando ali, que ali poderia ser a oportunidade dele. E a partir daí a gente já começa a ver outra coisa que é bem presente na HQ, que é a forma como a opinião do público ali em relação aos heróis, em relação às maravilhas, ela vai flutuando bastante. Porque nesse ambiente de Segunda Guerra, se algum tempo atrás tratavam o Tocha Humana e o Namor com desprezo, a partir do momento que eles começam a combater tropas nazistas, tratam eles com orgulho, compram a imagem dessas duas figuras como heróis. Da noite pro dia, aqueles dois que quase se mataram na cidade são tratados como os meninos de Nova York, né? São um dos nossos. E já começa a tratar isso da aceitação do povo em relação a essas figuras, incluindo o próprio Phil, né? Como ele começa a tentar se aproximar da esposa, né? Depois de um ano longe, como ele tenta reconstruir essa relação, como ele vai superando essa questão da visão dele em relação às maravilhas, até novamente o Namor dar um surto ali e começar a atacar tudo porque o pessoal tá fazendo merda. E novamente entrar em conflito com o Tocha Humana. Os dois gostam de sair na porrada, né? Onde o Phil vai tentar relatar aquele conflito, vai tentar tirar as fotos do conflito mais de perto e acaba sofrendo um acidente, ele acaba perdendo um olho no processo. Tem aquela página que é bem legal, né, da esposa dele, quando o Phil acorda, né, perguntando como ele tá se sentindo, o que ele vai fazer, e ele falando o quê? Você tá perguntando se eu vou declarar vingança contra as maravilhas, se eu tô revoltado, se eu tô puto por ter perdido um olho? Não, eu vou seguir em frente nesse mundo com essas figuras surgindo e aproveitar o que eu ainda tenho da minha vida. Passando aquele período de medo, aquele período de temor dele, para tomar realmente atitudes, para não deixar esse medo dele pelas maravilhas definir quem ele é, quais atitudes ele vai tomar. É uma parte bem legal e que acaba fechando um pouco esse período dos anos 40, né, que é a primeira fase da Marvel com esses heróis iniciais. Até citam alguns outros, né, no decorrer dessas páginas, no decorrer desse capítulo, no final ali, né, que o Phil ele é realmente mandado para Europa, né, devido ao acidente que ele sofreu enquanto ele tá ali como entregador de correspondência durante a guerra, mostra vários heróis caindo ali, que eu não conheço nem a metade deles. Mas acaba que esse primeiro capítulo é realmente focado na origem desses três primeiros pilares, né? Namor, o Tocha Humana e o Capitão América. E é muito interessante já essa forma como a sociedade vai vendo essas figuras surgindo, a forma como essa opinião vai flutuando mesmo, né? Da negação para admiração, que volta a ser um temor. É bem interessante a forma como é construído, mas o charme realmente começa a partir da segunda edição, quando já pula lá para os anos 60, já surgiu o Quarteto Fantástico, já surgiu Vingadores, já teve o retorno do Capitão América. Eu acho que nesse momento é quando o Marvel realmente começa a brilhar e é quando o coitado do Kurt começa a sofrer muito ali. Extremamente interessante, né, as páginas ali de prefácio entre cada capítulo, onde a gente tem comentários sobre principais figuras da Marvel. A gente tem comentários do roteirista, né, o Kurt Busiek, a gente tem comentários do Stan Lee, a gente tem diversos comentários ali, né, sobre o processo de criação de Marvels e a recepção também da HQ. E um dos que eu mais acho interessante é referente a essa questão do capítulo 2 e o capítulo 3, que é essa questão cronológica realmente, porque a gente tinha muitas HQs ali que estavam sendo lançadas meio que simultaneamente
E a gente tem um trabalho desgraçado que eles tiveram de estudo, de pesquisa, para saber onde encaixar cada evento. A gente tem diversas coisas acontecendo no decorrer desses 2 capítulos, e o roteirista ali teve que falar, não, isso acontece aqui, mas ao mesmo tempo estava acontecendo isso, mas a gente tem presença de tal personagem que ele devia estar aqui, então ele tem que encaixar uma linha do tempo ali que é bem desgraçada, tipo, tá em 1 hora ele tava aqui, 1 semana depois ele tava aqui, 1 semana depois, tipo, é um trabalho de pesquisa desgraçado, e que ficou muito bem encaixado, a narrativa ali é muito boa, e eu acredito que pra quem já conhece essas histórias, pra quem acompanhou na época talvez, tenha realmente ficado muito bom, né? Rever momentos tão memoráveis assim da HQ, mas não de uma forma que fique com furo, né? Você perceber que tem um cuidado realmente na hora de posicionar cada acontecimento ali no decorrer das páginas. No caso, um que citam envolvendo o capítulo 2 é o casamento do Reed Richards com a Sue Storm, onde tem um monte de herói ali presente e mostra, né, que o Kurt fica se questionando, mas ao mesmo tempo estava acontecendo HQ tal e HQ tal, onde devia estar o personagem tal que tá aqui na plateia do casamento. Então, tipo, como é que eu encaixo esses eventos? Como é que eu faço um personagem que era pra estar aqui, está aqui agora? E mostra, né, esse processo de planejamento do roteiro. E é uma HQ e é um capítulo que, pra mim, o capítulo 2 é provavelmente o melhor capítulo da HQ inteira, por mais que todo mundo prefira o capítulo 3, pelo que eu vi, mas eu gosto muito da abordagem que o capítulo 2 acaba tendo, porque mostra meio que o auge dessa questão dos super-heróis, né? Mostra os super-heróis como celebridades, todo mundo quer saber sobre eles, todo mundo quer acompanhar os feitos dele, né? Então mostra ali naquela primeira sequência, né, o Phil saindo, né, pra pegar algum furo, pra fotografar alguma coisa que tá acontecendo, e mostra o Capitão América pulando ali, todo mundo admirado. Nossa, é a primeira vez que eu vejo ele. Eu ouvi falar sobre a volta do Capitão, né? Algumas pessoas que participaram da Segunda Guerra ali admirando, pô, ele salvou a minha vida ali, não, salvou todo mundo. Então mostra essa admiração do povo, mostra o Homem de Ferro surgindo, mostra o Gigante, todo mundo encantado, todo mundo maravilhado. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem o surgimento dos X-Men. A gente tem o conhecimento da raça mutante. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse capítulo. Por mais que eu tenha alguns problemas com algumas histórias dos X-Men, né? Por exemplo, Segunda Gênese, que é uma HQ que pega um tanto esse começo da equipe, né? Esse começo de X-Men, pessoalmente, é uma parte que eu não gosto tanto. Eu já tentei ler, mas não me prende. Mas aqui em Marvels fica simplesmente maravilhoso. Essa comparação das maravilhas com os mutantes, né? Essa questão do medo, do horror, e de novo tratando aquilo que já foi abordado envolvendo o namoro, envolvendo o Tocha Humana, dessa sensação que o ser humano está sendo deixado para trás, e os mutantes é exatamente isso. Alguns pesquisadores que pegam e falam que o gene mutante é a nova etapa da humanidade, e esse sentimento que os humanos estão sendo deixados para trás, gerando aqueles rumores que os mutantes só querem saber de matar os humanos, só querem saber de realmente deixar os humanos para trás, eliminar tudo, cuspir na lápide de todo mundo, tratar os mutantes realmente como uma ameaça, sem pensar em quem eles são, se eles são pessoas, se eles têm pensamentos, se eles se ofendem com isso. A gente vê todo aquele momento ali, com todo mundo admirado pelas maravilhas, e quando o Phil, ele sai do jornal ali, ele teve a questão do livro dele aprovado, que ele quer fazer um livro cheio de fotografia envolvendo as maravilhas e tudo mais, ele ganhou a oportunidade para poder escrever aquele livro, né, ser realmente o roteirista dele, e logo depois, quando ele sai do trabalho, ele vê todo mundo ali perseguindo, falando que tentaram matar um cara, que derrubaram ele num andaime, né? Depois atiraram raios nele, jogaram ele contra a parede, tentaram esmagar, que felizmente o cara tava vivo, mas tipo, não iam deixar aquilo barato, e mostra aquela figura dos mutantes, tudo vermelho, tudo com uma cor mais pesada, e como aquela raiva, aquele medo mudava as pessoas que estavam ali. O próprio Phil se questiona ali, porque ele joga um tijolo no Homem de Gelo de forma muito impulsiva, de forma muito irracional, e ele se pergunta depois, por que eu fiz isso? E o decorrer desse capítulo inteiro é esses pensamentos do Phil, né? Ele pensando sobre essa questão dos mutantes em comparação com as maravilhas, né? Ele falando que os mutantes talvez seja o preço que eles tenham que pagar por essas maravilhas que estão surgindo, né? Como se eles fossem os negativos de uma foto, né? Que você não tem os claros na foto se você não tiver esses negativos. E essa preocupação dele envolvendo a família, envolvendo as duas filhas, né?
chega em casa, vê as filhas ali brincando, né? Eu vou ser o Homem-Aranha, você vai ser fulano, né? Pô, eu sempre sou vilão. E eles se questionam, será que elas brincam de X-Men? Essa preocupação, né? Se as crianças admiram mutantes que nem admiram as maravilhas. E como essa perspectiva dele vai se alterando no decorrer do capítulo também, porque ele vê as filhas dele brincando ali, falando de alguma coisa, provavelmente algum animal que encontraram ali, estão cuidando, escondidas, os caramba, ele percebe que tem algo, mas vai deixando as filhas dele se divertir até o momento que descobre que isso que ele pensou que poderia ser um cachorro, poderia ser um gato, na real era uma criança mutante. E ele acaba entrando em colapso ali, porque ele vê que descobriram um mutante ali na região onde ele mora, ele fica desesperado, né, que os mutantes vão ameaçar a família dele e tudo mais, vê toda aquela raiva ali que estão caçando os mutantes, e quando ele vê um mutante, uma criança mutante, 5, 6 anos ali, na casa dele, né, ele pensa, meu, se descobrirem que a gente tá brigando mutante, vão botar fogo na minha casa com a minha família dentro, e ele vai pensando, não, será que eu denuncio, será que eu falo que tem um mutante aqui, será que eu entrego? Mas enquanto ele vai pensando essas coisas, ele vai olhando, ele vai ficando com medo, as filhas dele vão falando que encontraram ela passando fome, na chuva, abandonada, a criança vai falando ali que foi abandonada pelos próprios pais, e cai a ficha dele, é apenas uma criança. É uma cena pesada, é uma cena forte, e é uma cena linda. E vai subvertendo o pensamento dele envolvendo os mutantes. Ele vai fazendo todos os trabalhos dele ali, ele vai cobrindo aquela questão do auge do Quarteto Fantástico ali, pega essa questão do anúncio do casamento do Reed com a Sue, pega as questões das indústrias Stark, né, o auge ali do Homem de Ferro, uma exposição ali que estão fazendo em homenagem às maravilhas, e ao mesmo tempo ele vendo essas questões de mutantes, né, vendo o órgão ali que poderia fazer alguma coisa, né, todo mundo pensando, ah, você quer denunciar mutante? Não, não é isso, e ele vendo o que ele pode fazer, ele indo atrás dos X-Men, né, falando, pô, falam que os X-Men aparecem direto por essa região, e quando ele vê, ele pensa em agir, ele pensa em pedir ajuda, né, falar, oh, será que pode levar essa criança tá sendo abrigada ali, mas ele tem medo de ser lembrado, deles reconhecerem, esse é o filho da puta que jogou o tijolo na minha cara e se vingarem de alguma forma. E esse medo da sociedade por mutante crescendo tanto, crescendo tanto, crescendo tanto, mostrando a origem dos sentinelas ali, e que os sentinelas começam a atacar todo mundo começa a ficar em pânico, né, e começa toda aquela treta generalizada, todo mundo se matando, acusando um ao outro de ser mutante, um caos completo, no mesmo dia em que o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível se casam. E no fim, depois de toda essa treta, né, todo mundo se matando, todo mundo se acusando de ser mutante, né, todo mundo percebeu a merda que fez, o Phil ainda tinha que ir escrever a matéria sobre o casamento, ele chega e vê que aquela mutante fugiu, vê as filhas dele chorando ali, tristes que aquela mutante se foi, deixou uma carta de despedida, e ele pensa, putz, justo hoje ela teve que fugir, e já começa a imaginar o pior, e tipo, as filhas dele vêm, perguntam se acha que aquela criança tá bem, e ele fala, não sei, eu espero que esteja, mas eu realmente não sei, porque ele já tá preparado pro pior. E eu gosto muito dessa parte específica, acho que é uma das partes que eu mais acabo me emocionando com a HQ Marvels inteira, né, porque esse trecho em específico liga muito com a capa do capítulo. A capa do capítulo é realmente retratando essa questão do ódio da sociedade pelos mutantes, né, a gente vê a figura, o anjo ali no centro da capa, embaixo todos os humanos ali com placas, né, de morte aos mutantes, né, que nem a gente vê no decorrer de todo o capítulo, o pessoal pichando nas paredes, né, sangue mutante vai ser derramado, né, e a gente vê eles com essas placas, chamando os mutantes de demônios, os caramba, e a gente tem justo a figura do anjo no centro, carregando essa criança. Então, literalmente as pessoas apedrejando, as pessoas desejando a morte dos mutantes, e o anjo levando essa criança pros céus. Lindo, isso é arte, puta que pariu, é maravilhoso. Sem dúvida o meu capítulo favorito de Marvels inteiro. O capítulo 3, ele também é muito bom, porque é um dos momentos mais grandiosos desse começo da Marvel, que é a vinda de Galactus. E é uma HQ que foca bastante nessa questão que eu falei, que no decorrer da história toda de Marvels a gente vai vendo como essa questão da forma como a sociedade vê os super-heróis flutua bastante, né? A gente viu isso indo e voltando diversas vezes ali no primeiro capítulo, no segundo capítulo a gente viu esse auge das maravilhas, e aqui no capítulo 3 a gente vê uma decadência. A gente vê um monte
monte de escândalo envolvendo as indústrias Stark, a gente vê os Vingadores meio que em queda, os Vingadores em baixa, a mídia metendo pau em cima de todo mundo, os Vingadores sendo acusados de serem uma ameaça para a sociedade, a gente vê eventos ali pedindo desculpa, mas todo mundo já vai falando, o Stark comprou os tiros para perdoar os caras, o Stark tá comprando a mídia, o Stark tá comprando tudo, só pra varrer as merdas dele pra debaixo do tapete. A gente começa a ver como a sociedade já não admira mais tanto aquelas figuras num período de tempo muito curto. E no meio disso tudo, no meio de toda essa crise que os super-heróis ali estão passando, vem uma das maiores ameaças de todas, que é o Galactus, que é literalmente o fim do mundo. A gente vê alguns conflitos pequenos ali no começo da HQ, né, aquela questão do parque inundando, né, porque a gente começa a ver um pouco essa questão do Phil, ele tá totalmente internado ali no trabalho, ele tá querendo acompanhar essa questão das maravilhas mais do que tudo, né, ele tá sempre correndo atrás de algum furo, tá sempre correndo atrás de alguma coisa, tá trabalhando numa matéria junto do Ben Urich, que é o jornalista lá das HQs do Demolidor, e ele acaba não dando mais tanto foco, assim, pra família dele, ele acaba não dando tanto destaque pra família, ele acaba deixando meio em segundo plano, né, ele sai num passeio ali com as filhas pro zoológico, a mulher dele fica, elas estavam esperando isso a semana toda. Você vai pelo menos fingir que tá feliz em estar aqui, né? Você vai ficar mesmo nesse negócio, não, devia estar trabalhando, eu devia estar no serviço, não podia estar aqui, os caramba, você vai realmente fazer essa pataquada? E aí começa tudo a inundar, começa aquela questão dos Vingadores estar enfrentando uma ameaça, e já começa a vir um filho da puta ali gritando que é o fim do mundo, que é o primeiro sinal do fim do mundo, e aí a gente vê os dois seguintes, que é o céu pegando fogo e a vinda do surfista prateado, meio que sendo o arauto do Galactus. Eu acho que é um capítulo que ele é muito interessante por essa mudança de perspectiva realmente do Phil, né? A gente vê nesse começo como ele tá internado no trabalho, como ele tá querendo só acompanhar essa questão das maravilhas, né? Tá querendo acompanhar isso mais de perto, mais de perto, mais de perto, e começa a não dar tanto valor para as coisas que são importantes para ele, e por conta de um fim do mundo tá acontecendo, essa perspectiva dele muda, ele começa a rever a importância que ele dá para as coisas. É uma parte legal, porque tipo, ela foca bastante na perspectiva de outras pessoas, a forma como as pessoas realmente estão reagindo a todo aquele acontecimento, toda essa vinda do Galactus, né, como eles reagem, né, aquele pânico do céu pegando fogo, aquele pânico da vinda do surfista prateado, quando surge o quarteto ali pra combater isso, apesar de todo mundo tá metendo pau no quarteto, todo mundo vê eles realmente como uma salvação, né, todo mundo começa a ficar desesperado, o quarteto é derrotado, todo mundo entra em pânico, todo mundo se dá por perdido, como todo mundo ali da mídia tava em choque, não sabia o que fazer, não sabia como reagir, do nada eles começam, não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cobrir isso, e como eles vão reagindo a cada coisa que vai acontecendo, né, como vai reagindo, por exemplo, quando o Coisa derruba o Galactus, quando o Reed começa a ressurgir ali durante a luta, aquele sentimento de tá tudo perdido, mas ainda tem um raio de esperança, até o momento que cai a ficha viu que aquele pode ser o último momento que ele tem pra passar com a família dele, né? Ele vai ficar tanto naquela questão de ter a matéria do dia seguinte, sendo que pode nem ter um dia seguinte, ou ele vai dar valor ao agora, que ele pode estar com a família dele, que ele pode dar consolo pra família dele. E mostra ele indo embora, ele deixando toda aquela batalha de lado, seguindo o rumo pra casa dele. Ele pega um táxi, mas tá tudo interditado, todo mundo saiu correndo por pânico, os carros estão tudo parados na estrada, abandonados. Ele começa a ir andando pra casa dele, vai vendo as pessoas interagindo, então ele vai passando ali, tá todo mundo junto numa casa, acompanhando o rádio, né, que tá narrando toda aquela questão da batalha, vai passando por crianças que estão brincando ali, comemorando que não tem aula, que nem percebem o que está acontecendo, o risco que estão correndo, passa por maluco gritando que é o fim do mundo, até o momento que ele chega em casa e tudo se acalma. Pode ter perdido aquele mega evento ali que poderia mudar a carreira dele, mas ele deu valor ao que era mais importante ali, ele aprendeu a rever os seus valores, e pra mim esse é um momento que a HQ simplesmente podia ter parado. Por mais que cada capítulo seja meio independente, mostra o trajeto assim do personagem, mas ele é meio independente, mas aí eu acho que poderia ser um final muito bom, mas acabam continuando ali no capítulo 4, que, sendo bem honesto, eu acho mais fraquinho de todos eles, porque é algo muito mais centrado em uma coisa, né? No final do capítulo 3,
né, a gente tem toda aquela questão que começam a destratar de novo essa questão dos heróis, né? Tipo, passa toda aquela crise do Galactus ali de uma forma até meio confusa, né? O Reed Richards só mostra o negócio pro Galactus, o Galactus sai vazado. Não sei se aquilo faz muito sentido, talvez na HQ original da vinda do Galactus expliquem melhor o que é aquilo, mas no Marvels não mostra, porque então fica essa questão, né? Na visão do público, o que era tudo aquilo? Então fica essa questão, era tudo armação, foi tudo uma farsa do quarteto ali, só pra retomar aquele status de super-herói, aquele status de celebridade, e todo mundo começa a destratar de novo, menos o Phil. O Phil continua dando valor, continua dando reconhecimento para as maravilhas, inclusive treta no final desse capítulo com o Jameson e com Peter. Ele destrata muito o Peter, porque ele vê o Peter assim como um cãozinho do Jameson, né? O Peter Parker. Ele fica revoltado em como os dois querem tratar o Homem-Aranha completamente como uma ameaça. E isso é o impacto que a gente precisa pro capítulo 4. Porque o capítulo 4 ainda, né, tem esse negócio, né, de estar todo mundo destratando os heróis. Um monte de heróis sumiu porque tava travando a porra da guerra com o Skrull. Alguns poucos estavam na Terra, os caramba. E os que estavam na Terra tava nesse caos completo. Principalmente o Homem-Aranha, que tinha acabado de passar por toda aquela treta do Capitão Stacy. No meio desse período, o Phil, ele lançou o livro dele, que o livro dele foi um grande sucesso. Algumas pessoas que já estavam vendo essa situação de forma diferente compravam esse livro como uma forma de admiração, como uma forma de um pedido de desculpas, uma forma de realmente poder ver mais de perto aquelas figuras que eles tanto admiram, que são tão importantes para aquele universo. Mas ao mesmo tempo tá todas essas tretas, né? O Clarim Diário metendo pau no Homem-Aranha, falando que o Homem-Aranha é um assassino, e o Phil percebendo que aquilo é injusto. Ele sabe que o Homem-Aranha não fez aquilo, e ele começa a investigar, ele começa um processo de, eu quero limpar o nome do Homem-Aranha. Então ele começa a investigar essa questão da morte do Capitão Stacy. Então ele começa a receber alguns trabalhos, ele começa a cobrar a favor em troca desses trabalhos que ele vai fazendo. Tem um pessoal aqui que se deduz herói de aluguel, ele vai lá entrevistar o Luke Cage, ele pede pra tirar fotos, caramba, mas ele fala, não, mas eu quero pessoas que são testemunhas da luta do Homem-Aranha contra o Dr. Octopus, onde o Capitão Stacy foi morto. E o pessoal começa a falar que o Homem-Aranha não queria testemunha, que ele empurrou a chaminé nas pessoas que estavam lá embaixo, que acertou o Capitão Stacy, não sabem se foi acidente, se foi de propósito, mas o Homem-Aranha pegou o corpo para encerrar o trabalho, para matar o Capitão Stacy em definitivo depois. Já, por exemplo, a polícia, que era muito próxima do Capitão Stacy, sabe que não foi o Homem-Aranha, sabe que, por exemplo, na questão da chaminé, o que derrubou foi o impacto de algo metálico, e eles até brincam, né? Pô, tinha o Dr. Octopus e o Homem-Aranha brigando ali. Quem tinha algo metálico ali pra acertar a chaminé? Só que eles não conseguem fazer nada porque o Homem-Aranha não dá uma declaração, porque eles não conseguem contato com o Homem-Aranha pra limpar o nome dele realmente. E mostra essa investigação, ele indo atrás de pessoas, e até que ele chega na Gwen. E começa a questionar a Gwen, né, de como ela se sente nessa questão em relação ao pai dela, como ela se sente em relação ao Homem-Aranha, né, se ela chegou a ver a situação, né, se ela acha que foi o Homem-Aranha. E até mesmo questiona ela algumas questões, como por exemplo a questão do Peter, né, que a gente já tinha visto que o Phil desprezava o Peter no final do capítulo 3, e aqui ele questiona, por que você namora um imbecil que nem um Peter Parker que só fica metendo pau no Homem-Aranha, se você tem uma certa admiração pelo Homem-Aranha? E nisso que ele vai tentando conseguir coisa pra limpar o nome do Homem-Aranha, ele vai tentando se aproximar da Gwen, tentando descobrir mais sobre o pai dela, tentando descobrir mais de algumas coisas, né? Ele vai criando uma amizade com a Gwen, que é bem genuína, que é bem interessante de se ver. Vai vendo as coisas ali, vai vendo aquelas maravilhas de uma outra forma, vai mudando um pouco essa perspectiva que ele acaba tendo, e vê a Gwen como alguém pura, alguém inocente em meio a tudo aquilo. Até que ela é sequestrada pelo Duende Verde e é morta. Né, o principal acontecimento desse capítulo é retratar a morte de Gwen Stacy e como isso afeta o Phil, né? Porque ele começa a ficar revoltado com toda essa questão que tratam ali sobre o combate do Homem-Aranha com o Duende Verde, tratam como uma grande notícia que o Norman Osborn foi morto em combate, os caramba, né? Foi encontrado morto numa usina, mas a morte de alguém como a Gwen foi jogado lá pra página 10. Alguém tão puro, alguém tão inocente como a Gwen foi morta e semanas depois mais ninguém lembrava daquilo. E ele começa a ficar revoltado com essa questão das maravilhas, né? Mostra como no decorrer do capítulo todo, né, o Phil, ele tem uma fé inabalável
nas Maravilhas, né? Todo mundo preocupado com invasão russa, com não sei o que, com guerra nuclear, e o pessoal falando, não, os Vingadores vão cuidar disso, o quarteto tá lá, né? A gente tá bem, a gente tá protegido, e essa fé é completamente abalada quando a Gwen morre. Como se realmente perceber que essas maravilhas, né, esses heróis são humanos, esses heróis falham, quebra realmente essa esperança que ele tinha neles, né? E você vê isso ali nas páginas, você vê ele recebendo mais notícias envolvendo o Hulk, envolvendo o Homem de Ferro, envolvendo o Quarteto, envolvendo o próprio Homem-Aranha. Ele começa a ficar revoltado, ele começa a ficar estressado, ele começa a ficar ansioso, ele quebra a TV, ele começa a ter crise de raiva e no fim ele decide se aposentar. Ele estava planejando o segundo livro ali envolvendo as maravilhas, estava organizando mais foto, né? Tem aquele negócio que ele usa num momento da HQ para tentar conseguir um depoimento do Dr. Octopus, que ele iria fazer um livro, né, retratando um pouco a questão dos vilões também, e ele deixa isso quieto. Ele acaba abandonando a carreira dele como jornalista, decide pegar realmente umas férias, decide descansar, focar mais na família e deixa o assistente dele cuidando do legado, seguindo as maravilhas a partir dali. E a HQ se encerra. Sei lá, eu acho interessante retratarem essa parte da morte da Gwen Stacy, e eu acho interessante essa questão dessa mudança de perspectiva do Phil, né, do começo do capítulo, né, como ele tinha essa fé inabalável e como ela é abalada com a morte da personagem. E retrata bem essa questão do leitor, né, eu acredito que muita gente, quando leu essa questão da morte da Gwen Stacy, já que era uma personagem tão querida, tenha tido uma reação tão semelhante quanto a que o Phil tem. Eu acredito sim que essa questão do personagem tenha sido uma forma de representar o leitor nas páginas do quadrinho. Mas apesar de ser um dos momentos mais marcantes do universo Marvel, são um dos momentos mais impactantes, eu não acho esse capítulo tão memorável quanto todos os outros. Eu acho a abordagem desse capítulo, eu acho os eventos que vão acontecendo no decorrer deles, até mesmo mais pacatos, mais batidos do que tudo. Os capítulos anteriores tinham monólogos tão interessantes, tinham linhas de pensamento tão legais daquele personagem, né? A forma como ele via a sociedade, a forma como ele via o surgimento dos heróis, como ele encarava tudo o que estava acontecendo, como ele ia evoluindo junto com as pessoas, enquanto ele fazia o seu trabalho, enquanto ele acompanhava o auge das maravilhas. É que eu sinto que perde um pouco isso. Até tem algumas partes legais, né? Como quando ele começa a pensar nessa questão do Luke Cage, né? Tipo, ele vai até o JJ, né? Começa a perguntar porque ele odeia tanto o Homem-Aranha. Ele sente no JJ que tem esse teor de inveja, né, que o JJ fica atacando as maravilhas, fica atacando tudo, porque ele se sente inferior em relação a elas, e ele tem aquela linha de pensamento, né, cuidado, Cage, porque no momento que todo mundo derrubar esses heróis que estão em atuação agora, por mais que você evite aparecer, por mais que você evite fotos, vai ser a sua vez de ser derrubado. Ainda tem essa pegada Marvels, né, que faz a HQ ser tão marcante, faz a HQ ser tão interessante, só que é um capítulo mais fraco. Tira a qualidade da HQ nem fudendo. É uma HQ ótima, uma HQ maravilhosa. Uma HQ linda em diversos aspectos. Tanto na narrativa quanto nas suas ilustrações. Já elogiei no começo a ilustração do Alex Ross. E, nossa, é um negócio que se mantém no auge, assim, do começo até o fim. Todos os quadros muito bem feitos, muito bonitos, muito bem desenhados. E casa perfeitamente com a forma como a história está sendo narrada, com a forma como a história está sendo contada. Essa abordagem realmente de trazer uma perspectiva humana, né, uma perspectiva mais realista naquele mundo tão fantasioso, naquele mundo tão lúdico, é muito boa. Fora todo esse trabalho realmente de colocar o universo Marvel numa cronologia certinho, ter que acertar o tempo, o momento de cada evento para localizar os personagens, é algo muito bem feito, merece palmas, todo o planejamento, toda a pesquisa que o Buzzesque teve. É um projeto muito trabalhoso e que foi feito com maestria. Nos prefácios e pós-fácios, né, a gente tem ali comentários de Stan Lee e mostra muito como o próprio Stan Lee, o próprio cara que idealizou muito daqueles eventos, né, ele ficou impressionado ao ler a HQ. Cara, isso já mostra muita qualidade dela. E sinceramente eu acho que é uma experiência única dentro dos quadrinhos da Marvel. É um quadrinho que você não vai achar nenhum outro semelhante ali. É um quadrinho simplesmente maravilhoso. Mas enfim, é isso que eu achei sobre Marvels, né? Ficou um
vídeo bem extenso, é raro fazer vídeo tão grande sozinho. Espero que tenham gostado desse formato solo, né, de eu comentando um pouco da HQ, o que eu achei sobre ela e tudo mais. Comentem aqui embaixo o que vocês acham da HQ Marvels, né, se vocês já leram, se vocês têm interesse. E comentem também outras HQs que vocês querem que a gente comente aqui no canal, seja eu, seja o Tenak, seja no formato Nós Dois Podcast, seja com algum outro convidado, como por exemplo o Luke. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!